Boa noite com Maria, 7 de janeiro, a paz de Jesus, salve Maria. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal. Estamos aqui mais um dia para refletirmos sobre esse devocional. Boa noite com Maria, do Padre Luiz Erlim. Lembrando que eu não sou patrocinada pela editora, mas eu quis trazer para o canal este devocional para que a gente possa mergulhar, lendo a palavra de Deus, lendo as reflexões, fazendo esse momento mesmo da escuta da palavra. Porque você percebe que, por mais que tenha uma reflexão, tudo devocional, ele seguia na palavra de Deus. O tema de hoje, ele está ligado à palavra. A reflexão está ligada à palavra. A frase está ligada à palavra. E isso vai nos ajudando a também olhar para a nossa vida e refletir, a fazer um momento de reflexão, a fazer um momento onde eu preciso escutar a Deus para saber que passo eu vou tomar, que decisão eu vou tomar. Porque é para isso que a gente para esse momento, nesses minutos, para ouvir a voz de Deus. Claro que não substitui o estudo da palavra, é um algo a mais. É um algo a mais que Deus quer, porque cada vez que eu tenho fome e sede da palavra, eu vou buscar. Eu vou buscar lendo livro, eu vou buscar meditar, eu vou buscar conhecer. Então, por isso que nós temos esse momento aqui. Então, pegue aí o seu devocional, estamos na página 20. Se você não tem, pegue o seu caderno, pegue sua Bíblia. Não fique desanimado e nem desmotivado, achando assim, eu não tenho devocional, não vou fazer. Não, faça sim. Tem muitas anotações que você pode deixar. O devocional, ele tem um espaço para anotar, mas é pequeno. Então, conforme eu vou falando aqui, vou partilhando, você pode ir anotando as partes que você mais gostar. Aquelas que falaram ao seu coração. Porque eu falo de muitas coisas. E vão ter coisas que vai fazer sentido para você, tem coisas que não vai fazer, e assim, e você vai anotando, amém? Então vamos iniciar pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar, que o Espírito Santo venha nos encorajar e que ele venha falar conosco, que através dessa meditação o Espírito Santo fale comigo, que ele fale diretamente comigo, que nenhuma palavra seja vazia, que nenhuma palavra seja em vão, mas que a palavra de Deus venha me tocar neste dia, venha falar de acordo com aquilo que eu preciso ouvir. Por isso, Espírito Santo, fala conosco de uma maneira particular e íntima, porque eu quero te ouvir. Amém. O tema de hoje é um tema muito forte e que diz: o nosso rosto fala. A partir desse título eu te pergunto, o que você tem transmitido com a sua face? Você já ouviu aquela expressão de que podemos não falar nada, mas a cara mostra? Mas a cara demonstra? Então, o que o seu rosto tem falado? Diante daquilo que você está vivendo hoje, seja momentos difíceis, momentos alegres, para muitos está sendo um novo de transformações, de mudança, de novidades. Eu não sei qual é a sua fase, mas independente da fase que você esteja passando, a nossa face, o nosso rosto, ele demonstra. Ele demonstra alegria, satisfação, estresse, descontentamento. E o seu está demonstrando o quê? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muitas das vezes a gente não quer falar, mas a gente demonstra. E isso acarreta muita coisa. Da mesma maneira que acarreta, às vezes, uma doença psicológica e psíquica, também acarreta outros pecados. Porque eu estou julgando interiormente, eu estou ali ruminando uma coisa, desejando mal, mas aí eu não quero falar, ou eu falo de uma maneira desproporcional, ou eu deixo que esses sentimentos me corroem a tal ponto que eu fico doente. Então percebe que muitas das vezes a gente não consegue falar, mas o nosso rosto vai demonstrar? E essa demonstração muitas vezes nos adoece? Então é sobre isso que nós vamos pensar
E é sobre isso que também nós vamos rezar. Abre sua Bíblia em Neemias capítulo 2, versículo 2. Ele nos diz assim: Disse-me o rei: Por que tens a face sombria? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor? Vamos lembrar um pouco do contexto? Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Sua função exigia que ele estivesse sempre bem, pois qualquer sinal de tristeza na presença do rei poderia ser interpretado com insatisfação ou até má intenção. Sabe quando você está trabalhando, mas você não está satisfeito? E aí a sua face demonstra. Quando você está numa fila, no supermercado, no banco, e está demorando muito, a sua face demonstra que você está cansado, que você está insatisfeito, que você está com raiva. E essas coisas são normais, mas a gente precisa ter cuidado para que esse sentimento não nos adoeça. Deixa eu continuar aqui falando de Neemias. Ele trazia um peso no seu coração, porque Jerusalém estava sendo destruída. Você que leu a Bíblia no ano passado, a Bíblia todo dia, quando nós lemos Neemias, nós conhecemos essa história de que Neemias foi aquele que foi reconstruir Jerusalém. E ele estava demonstrando ali essa tristeza. Mas esse versículo ele nos traz 3 lições. Aqui o foco não é contar a história de Neemias, mas é se utilizar desse versículo para trazer para nós 3 lições. A primeira lição: a dor que revela o propósito. O dissabor no rosto de Neemias não era depressão sem causa, mas santa indignação. Às vezes, o que nos entristece no mundo é exatamente aquilo que Deus nos chama para consertar. Qual é o seu dissabor hoje? Qual é o seu descontentamento nesse dia? É com o vício de alguém na sua casa? É com o comportamento de alguém na sua casa? É um filho que está longe de Deus, que está rebelde? É uma situação na sua saúde ou na saúde de alguém da sua família? Qual é o seu dissabor? Segundo aprendizado desse versículo, a verdade acima da máscara. Neemias poderia ter fingido um sorriso para se proteger, mas sua vulnerabilidade abriu a porta para o seu milagre. Quando admitimos nosso abatimento diante de Deus e das pessoas certas, criamos a oportunidade para a intervenção divina. Por isso, não tenha medo de não estar bem o tempo todo. Vai ter dias que a gente não vai estar bem, vai ter dias que a gente vai estar estressado, vai ter dias que a gente vai estar com raiva, vai ter dias que a gente não quer fazer nada e tá tudo bem, porque nós somos seres humanos e tem dias que nós estamos assim. As mulheres que vivem na TPM, tem dias que nós estamos assim. Quando nós estamos preocupadas com alguma situação de casa, nós também ficamos assim. Só que isso não pode nos dominar. Isso não pode nos escravizar. E é uma luta. É uma luta. Eu já passei por isso de ficar com um sentimento de tristeza ali me rondando. E tem dias que eu consigo lutar, tem dias que eu não consigo. Tem dias que o sentimento me vence, tem dias que eu consigo vencer. Mas eu sei que quando eu venço, não é pelas minhas forças, é a graça de Deus. Por isso que todos os dias nós temos que pedir a graça de Deus, para que a gente possa lidar com os dias maus. Eles não podem nos vencer. E a terceira lição desse versículo, a oração que precede a ação. O versículo seguinte mostra que Neemias sentiu grande temor, mas orou ao Deus dos céus antes de responder. A tristeza não deve nos paralisar, mas nos empurrar para o diálogo com o Rei dos Reis. A situação que você vive hoje, por mais difícil que seja, ela não pode te parar. Mas, Alessandra, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele pode te dar forças para você atravessar esse tempo tempestuoso que você está passando, esse momento difícil. Ele pode te dar essa graça, a graça da perseverança. Às vezes a gente confunde achando que Deus vai vir resolver os nossos problemas. Ele não vai vir resolver, Ele vai nos dar a força, a sabedoria, o discernimento para que a gente passe, para que a gente enfrente, para que a gente lute.
Porque senão a gente se acomoda. Porque senão a gente acha que é só a gente fazer assim que Deus vai vir e vai resolver tudo pela gente. E não vai ser assim. Por isso que hoje a palavra de Deus está nos falando que eu não posso me entregar ao dissabor. Eu não posso ficar com uma face sombria. Não é dizer que eu vou sair rindo o tempo todo, como se tudo estivesse bem, quando na verdade não está. Fazendo uma propaganda falsa, não é isso. Mas eu preciso ter no meu rosto a certeza de que eu tenho um Deus que batalha comigo e que não vai me deixar que eu me perca, que eu pereça. É isso que eu tenho que demonstrar, a confiança. A confiança de que Deus está comigo nas batalhas. Tem uma música do padre... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do padre. Mas ele canta isso, né? Deus não perde batalhas. Deus não perde as batalhas. Ele não vai perder a minha batalha, ele não vai perder a sua batalha. Tenha essa certeza. A frase de hoje, ela nos diz assim: nada do que somos é oculto aos olhos de Deus. Por maiores que seja a nossa batalha, Deus está vendo a nossa luta. E aqui, quando se fala do nosso rosto e de que nada fica oculto, eu escrevi tanta coisa nessa meditação, porque foi uma meditação que falou muito ao meu coração. Nessa frase, eu quero trazer aqui 2 reflexões que vão nos ajudar bastante. A gente tem que lembrar de que quando se fala que nada está oculto aos olhos de Deus, mostra a onisciência divina. Deus sabe de tudo. Deus sabe do que está no nosso pensamento. Deus sabe das nossas intenções. E a partir disso eu quero trazer 2 coisas para você. Primeiro, a transparência interior. Viver sobre o olhar de Deus significa que Ele não vê apenas o que fazemos, mas o porquê fazemos. Então Deus sabe até mesmo quando a gente pega o que nos levou a pecar. Qual foi a nossa real intenção? Isso não é justificativa, mas Deus sabe que a gente foi fraco suficiente, que a gente não conseguiu lutar, que a gente não quis ou que a gente não conseguiu, que a gente deu desculpa, que a gente culpou outra pessoa. Deus sabe. Deus sabe a real intenção. A gente pode falar com a nossa boca de um jeito, mas Deus sabe o que está no nosso interior. Ele sabe o que a gente guarda. E um segundo ponto é o fim da solidão e do fingimento. Nada fica às escondidas. Nada escapa à justiça divina. Mas também significa que mesmo quando, preste atenção nisso, mesmo quando ninguém entende a sua dor, o seu esforço, a sua luta silenciosa, Deus está te consolando. Então, quando a gente lê aqui na frase, nada do que somos é oculto, Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo a sua dedicação. Deus está vendo que você está tentando, que você está buscando. Pode não ser a maneira perfeita, mas para Deus isso não importa. Deus não espera a perfeição da gente. Ele não espera que esteja um cenário favorável para que a gente faça acontecer. Se eu fosse esperar um cenário favorável, eu não gravava. Porque é só ver as qualidades do meu vídeo. Não tem qualidade. Porque eu não tenho maquinário, eu não tenho os aparelhos certos, eu não tenho. Mas se eu for esperar ter as condições favoráveis, um celular top, ter ali um ambiente melhor, com um cenário, com luzes, né? A luz está até escura, tu vai ter que trocar a lâmpada. Pelo menos isso. Se eu for esperar ficar favorável, eu não vou fazer. Se eu esperar ter um tempo de qualidade com Deus, vou ficar ali 1 hora lendo a Bíblia. Se eu for ficar esperando ter esse tempo, eu nunca vou ler a Bíblia. Quantas pessoas que começaram a ler a Bíblia no ano passado e pararam no meio do caminho porque estavam esperando a situação favorável? Meu irmão e minha irmã, quem faz ficar favorável é você. Seja com 10 minutos, com 15 minutos, quem faz ficar favorável é você. Deixa eu ler a mensagem. A mensagem hoje é grande, então deixa eu ler aqui. Eu olhei atentamente para o teu rosto durante o dia de hoje
e percebi que em vários momentos tentava disfarçar as inquietações que carregavas no seu coração. Talvez os mais distraídos não tenham percebido que tua alma está abatida, está triste, está inquieta. Mas quem te conhece e ama percebeu isso. Tenta lembrar agora que alguns deles até fizeram um esforço para que um sorriso brotasse em sua face. Perceber a dor do outro é tentar suavizá-la, mesmo que o outro busque escondê-la. É prova de amor. Nossa Senhora está dizendo agora para cada um de nós: eu te amo como mãe e me preocupo contigo, meu filho, minha filha. Eu percebo tua aflição, não só em teu rosto, mas sobretudo no teu coração. Não tenhas medo nem vergonha de te abrires comigo. O meu desejo é te abraçar e te afagar, sobretudo em situações que são inerentes a se estar vivo nesta vida terrena. Faço-te um pedido. Quando perceberes a tristeza no rosto de um familiar ou de um amigo, não faça grandes questionamentos, mas te mantenhas próximo. Deixes ele perceber que tu jamais o abandonarás. A presença amiga ajuda a curar. Muitas vezes a gente não tem alguém que se preocupe conosco. Muitas das vezes a gente não tem alguém que perceba que a gente não está bem. Mas se eu procurar Deus, mas se eu me achegar a esse trono da graça, tem uma música que diz isso: há um trono de graça, onde tu podes se achegar confiantemente, pois seu amor te envolve completamente. Eu te convido até a escutar essa música do Dunga, há um trono de graça. Essa música eu gosto demais, porque quando a gente está assim, se sentindo perdido, cansado, desmotivado, quando a gente está com as nossas forças, sabe, quase que se acabando, uma fagulha ali quase que acabando, a gente precisa correr para o trono da graça. Não corra para desabafar na internet e nem com as pessoas erradas. Corra para o trono da graça. A palavra-chave de hoje é coração. E a anotação que eu fiz, eu quero partilhar. Como está o meu coração? Coloque essa pergunta no seu caderno e responda a você. Como está o seu coração hoje? O que ele tem guardado? Faça esse movimento, né, de pensar e meditar nessas perguntas, mas ao mesmo tempo você responder. E quando eu falo responder, responde no seu caderno, faz ali o seu desabafo, escreve ali, porque Deus quer ouvir você. É assim que Ele acolhe a nossa oração. Eu tenho descoberto, desde que eu comecei a fazer devocional, que a minha oração agora é escrita. Que eu consigo falar mais com Deus na escrita do que às vezes propriamente falando. Porque é quando eu escrevo, né? Isso para mim faz muito sentido. Se faz para você, amém. Se não faz, tá tudo bem também. Cada um tem uma maneira. Mas se abra essa graça e deixa Deus consolar e te fortalecer nesse dia, amém? Quero fazer a oração final para que Deus venha nos ajudar nesse dia. Para que Deus venha nos iluminar. Amém? Senhor, assim como Neemias, coloco diante de Ti as causas que angustiam meu coração. Apresente para Jesus nesse momento as suas angústias, os seus dilemas, pessoas que estão com problemas de saúde, você que está com um filho doente. São tantas as situações, são tantos dissabores, são tantas aflições que nós queremos agora apresentar no coração de Jesus, colocar tudo no trono da graça. Tu conheces o meu dissabor e as preocupações que pesam em meu semblante. Não permitas que eu me perca na tristeza, mas use essa dor para despertar em mim um propósito de reconstrução. Dai-me coragem para falar quando necessário e sabedoria para agir sob a tua direção. Que a minha vida seja um instrumento de restauração. Amém. Vamos rezar essa Ave Maria,
entregando tudo para Nossa Senhora, ela que é a nossa auxiliadora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que hoje você seja protegido e guardado pelo manto de Maria. Que Deus te abençoe.